De volta com a Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Minas Gerais é para falarmos do artigo 25 e 26 da Lei Complementar número 59. Já adianto, a provável questão em um concurso público está no parágrafo 1º, tá? Eu vou ter uma questão provavelmente aí relacionada aos juízes auxiliares da Corregedoria. Mas antes de nós chegarmos nesse ponto, vamos ver o texto do artigo 25 da Lei de Organização e Divisão Judiciárias. Vejam só, artigo 25. São auxiliares do Corregedor-Geral de Justiça. Inciso 1º, os juízes auxiliares da Corregedoria. Inciso 2º, os juízes de direito. Questão natural. Por que eu tenho uma questão natural aqui? Ora, basta para pensar o seguinte, tá? O corregedor, ele não consegue exercer todas as funções no Estado de Minas Gerais como um todo, de fiscalização, orientação, disciplina e administração, sozinho. Então ele precisa de auxiliares. Naturalmente, quem são auxiliares, tá? Do corregedor geral de justiça. Aí lembrem-se do artigo 25 da Lei de Organização e Divisão Judiciárias. Nós temos os juízes auxiliares da Corregedoria, e além dos juízes auxiliares da Corregedoria, nós temos os juízes de direito. Por que todo juiz de direito, obviamente, é um auxiliar do respectivo Corregedor-Geral de Justiça? Isso em qualquer estado, tá? Em qualquer lei de organização e divisão judiciárias. Por uma questão natural. Se eu sou o juiz titular de uma vara, titular de uma determinada comarca, eu não tenho servidores, funcionários, pessoas que estão sob minha responsabilidade naquela respectiva comarca, na secretaria do juízo. Então, naturalmente, eu vou exercer funções de fiscalização, de orientação, disciplinares e administrativas com relação àqueles servidores, com relação àqueles que estão sob a minha responsabilidade. Então, é por isso que qualquer juiz de direito, em qualquer estado brasileiro, tá, vai ser um auxiliar do Corregedor-Geral de Justiça. Agora, em Minas Gerais, de acordo com a Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Minas Gerais, nós temos ainda os juízes auxiliares da Corregedoria, que irão trabalhar diretamente com o corregedor. É como se fossem assessores diretos do Corregedor-Geral de Justiça. Inclusive, quem assume essa função de juiz auxiliar da Corregedoria deixa a sua função jurisdicional, deixa o trabalho no dia a dia da vara, da respectiva comarca e vai trabalhar com o Corregedor-Geral de Justiça lá na Corregedoria-Geral de Justiça, tá? Então vamos dizer que são os assessores diretos do corregedor para que o corregedor consiga cumprir com suas funções de fiscalização, orientação, disciplina e administração da justiça de primeira instância. Parem para pensar. Minas Gerais é o estado brasileiro que mais possui comarcas instaladas, não só criadas, né, mas instaladas, tá? Então, naturalmente, o corregedor não vai conseguir fazer tudo sozinho. Ele precisa ter auxiliares diretos e, além disso, ele vai contar, obviamente, com o apoio, né, e com a fiscalização, orientação, disciplina e administração dos próprios juízes de direito em si, que são titulares nas suas respectivas varas, nas suas respectivas comarcas e que irão exercer tais atribuições com relação àqueles que estão sob sua responsabilidade, com relação, por exemplo, aos servidores do respectivo fórum, aos servidores da secretaria do juízo, tá? Então é por isso que eu tenho o artigo 25, é até mesmo uma questão muito comum em diversas leis de organização e divisão judiciária. O que varia é essa denominação aqui, ó, quem vai ser o assessor direto do respectivo Corregedor-Geral de Justiça. Em Minas Gerais, eu tenho os juízes auxiliares da Corregedoria, tá? Que fique bem claro. Além disso, o que é importante ainda de nós observarmos? O caput do artigo 26 e, sobretudo, o parágrafo 1º do artigo 26. Vejam só, os juízes auxiliares da Corregedoria exercerão, por delegação, as atribuições do Corregedor-Geral de Justiça, relativamente aos juízes de direito e aos servidores da Justiça. Então, o juiz auxiliar da Corregedoria,
como trabalha diretamente com o corregedor, vai receber delegações para fiscalizar, orientar, disciplinar e administrar a justiça de primeira instância, tá? Então eu tenho uma questão aqui, que é uma questão natural. Afinal de contas, o chefe é o corregedor e ele delega atribuições para aqueles que estão como sendo seus subalternos, tá? Então por isso o CAPT. Parágrafo 1º. Marquem o parágrafo 1º. Em regra, é uma questão de concurso, tá? Por quê? Vejam só. O Corregedor-Geral de Justiça poderá indicar até 8 juízes de direito, titulares de vara ou auxiliares da comarca de Belo Horizonte, para exercerem a função de juiz auxiliar da Corregedoria, os quais serão designados pelo presidente do Tribunal de Justiça. Vou ler de novo, tá? O Corregedor-Geral de Justiça, poderá indicar até 8, grifem, circulem, até, não são necessariamente 8, até 8 juízes de direito, titulares de vara ou auxiliares da comarca de Belo Horizonte, para exercerem função de juiz auxiliar da corregedoria, os quais serão designados pelo presidente do Tribunal de Justiça, tá? Então atenção, ó. Quem escolhe é o corregedor. Quem faz a designação é o presidente do TJ. Qual que é a diferença, professor? Quem escolhe efetivamente, corregedor. Designar é formalizar uma escolha. Então, sempre que vocês encontrarem o termo designação, fulano de tal foi designado por Beltrano. Significa que Beltrano formalizou uma indicação. Pode até ser que ele mesmo tenha feito a indicação, tá? Mas designar significa formalizar uma escolha. Não se esqueçam disso aqui. Quem escolhe é o corregedor. Quem faz a designação, quem formaliza a escolha é o presidente do Tribunal de Justiça. E o corregedor pode escolher até quantos? Até 8. Por que até 8, professor? Por uma razão prática, tá? Com relação ao Estado de Minas Gerais, né? E ao exercício das funções da Corregedoria Geral de Justiça do TJMG, tá? O que acontece em Minas Gerais em termos práticos, e isso se refletiu na Lei de Organização e Divisão Judiciárias, desculpa, tá, gente? O que a gente tem que observar aqui, ó? Vou tentar representar o mapa do Estado de Minas Gerais aqui, tá? Peço desculpas pelos meus dotes cartográficos, que não são dos melhores, mas finjam que isso aqui é o mapa do Estado de Minas Gerais, tá? Qual que é a comarca mais movimentada do Estado? Belo Horizonte. Questão óbvia, né? A comarca com maior demanda, Belo Horizonte. Quem é, teoricamente, tá? O diretor do foro? Corregedor-Geral de Justiça. O Corregedor-Geral de Justiça, segundo a própria Lei de Organização e Divisão Judiciárias, ele vai ser o diretor do foro da comarca de Belo Horizonte. Só que, na prática, o que o Corregedor-Geral de Justiça pode fazer pela lei, e ele faz na prática? Ele delega essa função, essa atribuição de ser o diretor do foro da comarca de Belo Horizonte para um dos juízes auxiliares da corregedoria. Então vejam só, um juiz, em regra, ele já fica responsável pela comarca de Belo Horizonte. Vai ser o juiz diretor do foro da comarca de Belo Horizonte, tá? E os outros possíveis 7 juízes auxiliares da corregedoria? O que acontece? A Corregedoria Geral de Justiça, ela dividiu o Estado em regiões de fiscalização, orientação, disciplina e administração, tá? Então, por exemplo, o Triângulo Mineiro, tá, é uma região. Então, eu tenho um juiz auxiliar da corregedoria que é responsável por exercer as funções da Corregedoria Geral de Justiça nas comarcas que estão situadas no Triângulo Mineiro, tá? Aqui no noroeste de Minas, eu tenho outro juiz auxiliar da corregedoria, tá? No norte de Minas, tá? Norte e Nordeste, eu tenho outro juiz aqui, ó, responsável por exercer as funções da Corregedoria Geral de Justiça por delegação do corregedor. No leste de Minas, mais um, tá? Mais um juiz auxiliar da corregedoria aqui, ó. Aqui no sul de Minas, eu tenho outro juiz auxiliar, na Zona da Mata, melhor dizendo aqui, né? Auxiliar
da corregedoria, tá certo? E assim por diante. Aqui, ó, mais um juiz auxiliar da corregedoria, responsável por exercer as funções da Corregedoria Geral de Justiça na região do sul de Minas, né? E no sudeste, no sudoeste do estado, tá? E obviamente, né? Um aqui no centro do estado, tá? Não necessariamente, viu, gente? A divisão feita pela Corregedoria é essa que eu coloquei aqui para vocês, tá? Pode ser que isso tenha sido alterado, pode ser que não seja mais dessa forma. O importante, o que eu quero que vocês percebam, é o porquê do até 8. Por que eu tenho até 8? Porque, em regra, um fica responsável por Belo Horizonte e, em regra, o território do estado de Minas Gerais para o exercício das funções de fiscalização, orientação, disciplina e administração por parte da Corregedoria Geral de Justiça, com relação à Justiça de Primeira Instância, fica dividida em 7 regiões. Então eu tenho aqui, né, ó, uma região aqui, ó, outra região aqui, outra região aqui, a quarta aqui, a quinta aqui, a sexta aqui e a sétima aqui, ó, no centro do estado de Minas Gerais. Lembrando que o 8º juiz, né, está responsável aqui por Belo Horizonte, tá? Não necessariamente é essa a distribuição atual, mas o que motivou o texto da Lei de Organização e Divisão Judiciárias foi justamente este planejamento e essa realidade existente lá na Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, tá? Então é por isso que eu tenho até 8. Vai depender do corregedor, vai depender do entendimento da corregedoria, se vai utilizar os 8 em si ou não, tá? Não se esqueçam aí desse até 8. E um outro detalhe também. Quem pode ser escolhido juiz auxiliar da corregedoria? Ou vai ser um juiz titular da comarca de Belo Horizonte, um juiz da primeira vara civil, da 9ª vara de família, um juiz que é titular de vara na comarca de Belo Horizonte, ou então um juiz auxiliar da comarca de Belo Horizonte. Não confundam juiz auxiliar da comarca de Belo Horizonte com juiz auxiliar da corregedoria. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Juiz auxiliar da comarca de Belo Horizonte, vamos dizer assim, é o reserva do Fórum Lafayette. Ele é juiz de direito de entrância especial, tá? Que fique bem claro que aqui, ó, quando eu falo juiz auxiliar da corregedoria, juiz auxiliar, eu não estou falando de cargos, eu estou falando de funções que são desempenhadas por juízes de direito, tá? E aí eu tenho que lembrar o seguinte, na comarca de Belo Horizonte, quem é titular de vara na comarca de Belo Horizonte é juiz de direito de entrância especial. Qual que é o cargo dele? Juiz de direito de entrância especial da comarca de Belo Horizonte. Da mesma forma, quem é juiz auxiliar na comarca de Belo Horizonte está como juiz auxiliar lá no Fórum Lafayette, tá? É também juiz de direito de entrância especial. Só não é titular de uma vara ainda, tá? Eu tenho que lembrar que lá no Fórum Lafayette existe a Sala dos Juízes Auxiliares, tá? Lá estão os juízes auxiliares da comarca de Belo Horizonte, que estão lá para substituir os titulares da comarca de Belo Horizonte. Se o juiz da 8ª vara de família, o titular da 8ª vara de família, sai de férias, quem vai substituir o juiz titular da 8ª vara de família? Vai ser um juiz substituto, gente, que acabou de entrar. O cara acabou de entrar na magistratura mineira, está sem experiência ainda, vai ocupar uma das varas da comarca mais movimentada do estado de Minas Gerais? Claro que não. Então quem vai lá substituir o juiz titular da comarca de Belo Horizonte, no Fórum Lafayette, é um dos juízes auxiliares. É por isso que eu falo, juiz auxiliar é o reserva do Fórum Lafayette, tá? Eu tenho os titulares, que estão nas respectivas varas. E aí eu tenho os reservas, que são justamente os juízes auxiliares. Qual que é a tendência no futuro? Ora, que um juiz auxiliar se transforma em um titular, tá? Então é por isso que eu tenho essa denominação aqui, ó. Quem pode ser escolhido juiz auxiliar da corregedoria pelo corregedor, ou vai ser um juiz titular de vara da comarca de Belo Horizonte,
ou então um dos juízes auxiliares da comarca de Belo Horizonte. Então, na comarca de Belo Horizonte, os juízes de direito de entrância especial que estão na comarca de Belo Horizonte, ou eles são titulares de vara, ou eles são juízes auxiliares, estão exercendo a função de juízes auxiliares. Se está tanto numa situação como na outra situação, tá? Podem ser escolhidos pelo Corregedor-Geral de Justiça para ser um dos juízes auxiliares da Corregedoria. Entenderam? Então, ó, juiz auxiliar da Corregedoria não é a mesma coisa que juiz auxiliar da comarca de Belo Horizonte. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Não sei se o examinador, acredito que não, né? O examinador vai chegar a tanto detalhamento, tá? Do parágrafo 1º. Acho que o importante aqui é vocês lembrarem do texto em si do parágrafo 1º. O corregedor escolhe até 8. Quem pode ser escolhido? Podem ser escolhidos juízes titulares de vara da comarca de Belo Horizonte ou juízes auxiliares da comarca de Belo Horizonte, e quem formaliza a designação, tá? Quem formaliza a indicação, né, com a respectiva designação é o presidente do Tribunal de Justiça, ok? Bem, parágrafo 2º. A designação será feita para período correspondente, no máximo, ao mandato do Corregedor-Geral de Justiça que fizer a indicação, permitida nova indicação. Óbvio, né? O mandato do corregedor é de 2 anos. Não vai trabalhar diretamente com ele lá no prédio da Corregedoria-Geral de Justiça, lá na Corregedoria-Geral de Justiça, então naturalmente acompanha o mandato daquele que indicou. Se o mandato do corregedor é de 2 anos, subtende-se também que os juízes auxiliares da Corregedoria ficarão ali também por 2 anos. Agora, ele pode ser indicado novamente pelo próximo corregedor, por um outro corregedor? Pode, tá? Então pode ser que o juiz auxiliar da Corregedoria continue lá na Corregedoria. Percebam um finalzinho aí do parágrafo 2º, ó. A designação será feita para período correspondente, no máximo, ao mandato do Corregedor-Geral de Justiça, que é de 2 anos, tá? Que fizer a indicação permitida, nova indicação. Então o outro corregedor pode manter o juiz auxiliar da Corregedoria exercendo aquela função lá na Corregedoria-Geral de Justiça. Parágrafo 3º. A vara de que o juiz designado for titular ou o cargo de juiz auxiliar por ele ocupado, aqui fala cargo, tá? Mas é uma impropriedade da Lei de Organização e Divisão Judiciárias, porque, na verdade, o cargo do juiz auxiliar é juiz de direito de entrância especial da comarca de Belo Horizonte, tá? Não é cargo juiz auxiliar. Leia, entenda-se aqui função, mas é óbvio, né? Se o examinador copiar e colar o parágrafo 3º na prova de vocês, não sai marcando como sendo afirmativa incorreta por conta de ter o cargo aqui não, tá? Mas quando vocês lerem aqui cargo, entendam função, tá? Então, o parágrafo 3º. A vara de que o juiz designado for titular ou o cargo de juiz de direito auxiliar por ele ocupado permanecerão vagos durante o período de seu exercício na função de juiz auxiliar da Corregedoria. Eu sou juiz da 5ª Vara Cível do Fórum Lafayette, na comarca de Belo Horizonte. Sou escolhido pelo Corregedor-Geral de Justiça para ser um dos juízes auxiliares da Corregedoria. Eu vou sair lá da 5ª Vara Cível e vou lá para o prédio da Corregedoria-Geral de Justiça trabalhar junto com o corregedor. Eu perdi, né, a titularidade daquela vara? Lógico que não. Quando eu voltar, quando eu deixar a função de juiz auxiliar da Corregedoria, eu retomo, eu volto para a 5ª Vara Cível, para ser o titular da 5ª Vara Cível. Se eu sou juiz auxiliar lá no Fórum Lafayette e deixei a função de juiz auxiliar da comarca de Belo Horizonte, lá no Fórum Lafayette, para ser juiz auxiliar da Corregedoria, quando terminar a minha designação enquanto juiz auxiliar da Corregedoria, eu volto para a função de juiz auxiliar, tá? É isso que o parágrafo 3º quer dizer. Com a impropriedade, né, que ele chamou a função de juiz de direito auxiliar de cargo, quando na verdade não é cargo, é uma função. Tanto é que eu tenho uma designação aqui, tá? Parágrafo 4º, o que eu já comentei com vocês. Cessado o exercício da função, aqui ele corrigiu, né? Cessado o exercício da função de juiz auxiliar da Corregedoria, o juiz de direito reassumirá imediatamente o exercício da vara que é titular e o juiz auxiliar retornará à sua função anterior. Viram como o cargo do parágrafo 3º está errado?
não é cargo, é função. No parágrafo 4º aqui, o legislador corrigiu essa impropriedade em termos de denominação existente no parágrafo 3º, ok? Entenderam? Se não entenderam, coloca um comentário aí no vídeo, me manda e-mail, mensagem no Facebook que eu esclareço, tá? Mas provavelmente a questão de prova é artigo 26, parágrafo 1º. O corregedor escolhe até 8 juízes auxiliares da corregedoria. Quem faz a designação é o presidente do TJMG. Quem pode ser escolhido? Ou vai ser um juiz titular de vara na comarca de Belo Horizonte ou um juiz auxiliar da comarca de Belo Horizonte. Não confundam juiz auxiliar da comarca de Belo Horizonte com juiz auxiliar da corregedoria, ok? Com isso, a gente finaliza o artigo 26. No nosso próximo encontro, nós vamos retomar aí, a partir, não do artigo 27, tá? E do artigo 28, que falam das atribuições do Corregedor-Geral de Justiça, porque foram revogadas. A gente vai estudar as competências, as atribuições, melhor dizendo, do Corregedor-Geral de Justiça lá no regimento interno, tá? A gente volta a partir do artigo 29, falando ainda dos juízes, das atribuições dos juízes auxiliares da Corregedoria, ok? Obrigado, até o nosso próximo encontro, então, dando continuidade ao nosso curso de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Minas Gerais. Obrigado e até lá.